Bom dia, meus caros alunos. Hoje iremos iniciar nossa aula remota revisando o conjunto dos números inteiros, ok? Em nossas aulas presenciais, comentei com vocês que na matemática tudo surgiu com a necessidade do homem. Então, a forma de contar objetos, de descrever coisas, foram evoluindo com o passar do tempo. A exemplo, os egípcios utilizavam figuras para estar representando os números, nossos números atuais hoje, nossas quantidades. Os romanos, eles representavam quantidades através de quem? Através das letras. E nos nossos tempos atuais, representamos quantidade por meio dos nossos números. Então, o nosso primeiro conjunto numérico que foi criado foi o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Ele inicia-se do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até onde? Até o infinito, ok? Só que ele não conseguiu suprir toda a necessidade do homem. Houve situações em que o número naturais não conseguiu representar determinada situação. Uma delas, que eu posso estar mostrando para vocês, esse exemplozinho bem aqui embaixo. Se eu tenho 4, eu posso gastar 7? Se eu tenho 4, eu posso perder 7? Eu acho que não, né? Só poderia se fosse o contrário. Se eu tenho 7, eu posso perder 4. Ou então se eu tenho 7, eu posso gastar 4. Né? Então, nesse caso, eu digo que isso aqui ele é o quê? Ele é impossível dentro do conjunto dos números naturais. Ok? Então, o conjunto dos números inteiros, ele surgiu desde o Renascimento, desde quando aumentou a expansão comercial. Então houve trocas de valores, de moedas, da questão do dinheiro. Então surgiu necessidade para estar representando lucro, para estar representando ganho, para estar representando dívidas, para estar representando prejuízo. Então o conjunto dos números inteiros ele veio para suprir essa necessidade desde esse tempo. Né? Então, quem são o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros eles são formados por quem? Pelo conjunto dos números naturais, que é quem? O 0, o 1, o 2 e até o infinito, e pelos seus respectivos opostos. O que é um número oposto? O número oposto é um número que ele vai ter um sinal contrário. A exemplo, eu posso descrever dessa forma. Se eu colocar aqui mais 4, quem é o oposto de mais 4? É o mesmo número, só que com sinal contrário. Se esse é positivo, esse aqui vai ser o quê? Negativo. Ou ainda, se esse é mais, esse aqui vai ser menos. Né? Então, o conjunto dos números inteiros, eles são formados pelos números naturais. Né? Então, 0 aqui não está aparecendo, mas você já sabe que quando não aparece o sinal, é sinal de positivo. Então, é 0, mais 1, mais 2, mais 3, assim até o infinito. E os seus respectivos opostos, ou seja, os mesmos números, só que com sinal trocado. Então, se esse é positivo, esse aqui vai ser negativo. Se esse é positivo, esse vai ser negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito. Ok? O conjunto dos números inteiros não são encontrados somente nas situações que eu descrevi. Existem inúmeras situações também que possamos encontrar ele. Algumas delas eu vou listar para vocês agora. Onde é que eu posso encontrar o conjunto de números inteiros? Quando eu estou trabalhando com temperatura. Quando eu estou trabalhando com temperatura, eu digo o quê? Que uma temperatura está 40 graus Celsius. Esses 40 graus Celsius eu vou representar pelo sinal o quê? De mais. Quando eu falo em determinada região, a temperatura ficou 4 graus abaixo de zero. Então, como é que eu irei representar esse abaixo de zero? Eu vou colocar os mesmos 4 graus Celsius, só que esse abaixo de zero, ele vai me representar por qual sinalzinho? Pelo sinalzinho de menos. Uma outra situação que eu posso estar representando os números inteiros é quando eu falo do nível do mar. Quando eu falo do nível do mar, eu estou trabalhando com altitude e estou trabalhando com profundidade.
Então, eu vou falar, eu estou 10 metros acima do nível do mar. Ou seja, a minha altitude é o quê? De 10 metros. E esse acima do mar, como é que eu vou representar? Eu vou representar ele com o sinal de mais. Quando eu digo eu estou 20 metros abaixo do nível do mar, ou seja, eu estou 20 metros e eu irei representar com o sinal de quê? Essa profundidade com o sinal de menos. Então, essa também é uma das formas de eu estar representando o conjunto dos números inteiros. Então, basicamente, como é que eu posso resumir toda essa situação? O sinalzinho de mais, ele vai estar me representando o quê? Ganho, lucro. Se eu for me referir a transações bancárias, ele vou estar realizando um depósito. Tudo que eu ganho, que eu acrescento, que eu subo, eu vou estar utilizando o sinalzinho de mais. O sinalzinho de menos, ele vai me representar o quê? Prejuízo, perca, profundidade, temperaturas negativas. Então, tudo que vai diminuir, vai fazer eu perder, entre outras coisas, eu vou estar relacionando com o sinalzinho de menos. Então, associa aí, ó, sinalzinho de mais, tu ganha, sinalzinho de menos, tu perde, ok? Para fazer a leitura desses números é bem simples. Aqui eu tenho dois exemplos. Tenho o número qual? Número 8 e tenho o sinal de menos. Aqui embaixo eu tenho o número 3 e o sinal de mais. Lembre-se, os sinais, eles são igual ao nosso nariz. O nosso nariz, ele está na frente ou atrás? Ele está onde? No nosso rosto, ele está na frente. Então, os sinais que representam o número, eles sempre vão estar na frente. Ah, professor, mas tem um número aqui atrás, tem um sinal aqui atrás, um exemplo. Mais 4 e menos 2. Não poderia ser esse menos aqui, o sinal do 4? Não. Esse menos representa qual sinal? De qual número? Do número 2. O sinal do 4 é o que está à frente dele, que é quem? Que é o sinal de mais. Então, para fazer a leitura dos números naturais, é bem simples. Então, como é que tem duas formas de ler? Duas formas de fazer a leitura deles. Então, a primeira seria qual? 8, negativo, 3, positivo. A segunda é lendo conforme nós vamos escrevendo, da esquerda para a direita. Então, menos 8 mais 3. Então, essas são as duas formas de estarmos fazendo a leitura dos números inteiros. Após essa breve explicação, nós iremos responder um pequeno exercício. Pequenozinho, tem 10 questões, mas são questões bem simples, são questões bem rápidas, são questões no qual você terá que estar identificando as situações e onde você vai estar utilizando o sinal de mais e onde você vai estar utilizando o sinal de menos, o nosso sinal negativo e o nosso sinal positivo. Então, nossa primeira questão é assim, considerando o conjunto dos números naturais, lembra-se lá quem são o conjunto dos números naturais, inicia dos zeros e vai até onde? Até o infinito. Classifique as operações em possível ou impossível. Quando possível, calcule o resultado. Então, vou fazer a letra A para vocês. Não é necessário vocês copiarem todo o enunciado. Basta que vocês façam do jeitinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Coloquem lá no caderninho de vocês. Resolução do exercício de conjuntos dos números inteiros, que é a nossa aula de hoje. Então, não precisa copiar todo o enunciado da questão. Faz só sinalizar qual é a questão. Questão 1, primeira questão. Qual é a letra? Letra A. Então, a letra A está mostrando aqui, o valor 4 menos 1. Pergunta a vocês, isso é possível ou não é possível? Se eu tenho 4, eu posso gastar 1. Se eu tenho 4 jambos, eu posso comer 1? Posso, Então, eu digo que ele é o quê? Que ele é possível. Caso for possível, eu quero que vocês façam a resoluçãozinha. Então, a resolução tem duas formas de fazer. Armando dessa forma, 4 menos 1, 3. Ou armando dessa forma, 4 menos 1 também é igual a 3. Então, dessa forma, vocês vão fazer a letra A, a letra B. Aliás, a letra A já está feita, Eu já fiz para vocês. A letra B, a letra C e até a letra E. A segunda questão
eu quero apenas que você escreva como se lê este número. Estes números, no caso. Então, tem aqui a letra A. Estou diante de quem? Vou soprar para vocês, tá? Tem duas formas de ler. Lembre lá, é só você voltar no nosso exemplo que vai ter duas formas de leitura. Você pode escrever uma ou a outra. Ah, professor, mas eu estou com saudade de estudar, eu quero escrever as duas. Pode escrever as duas que não tem problema, tá? Então, essa é a nossa letra A. E mais aqui em cima também temos a letra B, letra C, letra D e letra E. A nossa terceira questão, eu dei um quadro para vocês. Nele contém 6 números, alguns positivos, outros negativos e um que eu falei para vocês em sala de aula que ele não possui sinal. Lembra-se, ele é o que? Ele é neutro, né? Ele não possui nem sinal de mais nem sinal de menos. Então, na letra A, eu quero que vocês coloquem aqui para mim quem são os números inteiros negativos. Então, vocês vão colocar para mim só quem é os números negativos. Na letra B, eu quero que vocês coloquem quais são os números inteiros, só que agora quem os positivos. A quarta questão, ela vai utilizar essa tabelinha aqui da terceira. Na quarta questão, eu vou te perguntar qual o número inteiro que não é nem positivo e nem negativo. Eu já meio que soprei para vocês, né? Então, vocês vão identificar aqui dentro dessa tabelinha qual dele não é nem positivo e nem negativo. E vocês vão me colocar aqui na quarta questão. A quinta questão, eu peço da seguinte forma. Represente em forma de números inteiros positivos ou negativos conforme a leitura. Então, letra A. Letra A, como é que eu vou estar lendo aqui? Ó, mais 7. Então, eu quero que vocês representem aqui como é que eu faria o mais e o 7. E assim até a letra F. Bem simples, bem fácil e bem básica. A nossa sexta questão, vamos fazer a leitura dela. Usualmente, os valores de temperaturas negativas são indicadas pela expressão abaixo de zero. E as positivas pela expressão acima de zero. Então, 5 graus Celsius abaixo de zero corresponde a menos 5 graus Celsius. E 20 graus Celsius acima de zero corresponde a mais 20 graus Celsius. Escreva os números que representam estas temperaturas. Então, na letra A, estou diante de quem? 8 graus Celsius, só que esse 8 graus Celsius ele está o quê? Ele está abaixo de zero. Então, abaixo de zero eu vou representar com o sinal positivo ou com o sinal negativo. Isso aí é vocês que vão ter que me responder. Vamos para a letra B, em diante. A letra B também segue a mesma linha da letra A. 37 graus acima de zero. Esse acima de zero eu vou representar com o sinal positivo ou com o sinal negativo, né? Vocês também terão que me responder. E assim vocês vão fazer até a letra E. Falei? Bem facinho, né? Na sétima questão, a gente vai estar trabalhando com saldos positivos e com saldos negativos, né? Então, saldos negativos, eu digo que eles são o quê? Que eles são débitos. Os saldos positivos, eu digo que eles são o quê? Crédito. É como se fosse o celular de vocês. Eu vou colocar um crédito de 10 reais, eu vou colocar um crédito de 15 reais. O que você está fazendo com o celular de vocês? Vocês estão acrescentando ou tirando dinheiro? Acrescentando, não é isso? Então, da mesma forma, serão aqui com os valores bancários. Então, ele deu um exemplo que ele está com um débito de 600. Esse débito, ele é o quê? Ele está menos 600, ele está negativo. Ele está com um crédito de 800, então ele tem esse dinheiro. Então, quando ele tem, ele vai representar pelo sinal de mais, sinal positivo. Aqui embaixo eu quero que vocês façam a mesma situação. Então, letra A eu tenho o quê? Eu tenho um crédito de 200 reais. Se eu tenho um crédito, aliás, desculpa, eu tenho um crédito de 2.000 reais. Ei, professor, calma, estou empolgado. Eu tenho um crédito de 2.000 reais. Então, um crédito de 2.000 reais eu vou representar por um sinal de positivo ou por um sinal de negativo. Então, vocês vão me colocar bem aqui. E da mesma forma, vocês vão fazer nas demais questões. Oitava questão. O altímetro é um aparelho que registra altitudes.
São positivas as altitudes acima do nível do mar e negativa as que estão abaixo do nível do mar. Então lembre-se lá, né? Acima, altitude, quando estou abaixo, estou me referindo de profundidade. Indique com números as altitudes positivas ou negativas apresentadas. Então, na letra A, eu tenho o quê? Eu tenho um avião, está aproximadamente 1.800 metros, onde? Acima do nível do mar. Então, se ele está acima do nível do mar, eu vou representar pelo sinal positivo ou pelo sinal negativo? Vocês irão me responder bem aqui, né? Juntamente colocando o valorzinho que está representado. Um submarino está aproximadamente 17 metros abaixo do nível do mar. Então, esse abaixo será representado pelo sinal positivo ou pelo sinal negativo? Vocês irão me colocar bem aqui. A nona questão, ela também é muito parecida com a oitava. A gente vai estar trabalhando com o nível do mar. Então, tem uma cidade na Europa, o Ícaro foi fazer uma visita. Então, há duas situações. Há uma situação para a primeira cidade e há uma situação para a segunda. Então, o que eu quero que vocês façam? Represente as atitudes das duas cidades com números positivos ou com números E, ou, no caso o E, números negativos. Então, vão ter duas situações aqui. Vocês vão ler, fazer a leiturazinha da questão e vão ver se a primeira cidade ela está. Vocês vão utilizar o sinal de positivo ou negativo. Da mesma forma, vocês vão fazer na segunda cidade. A nossa 10ª e última questão, já está acabando. Calma o coraçãozinho de vocês. É sobre um edifício. O edifício Brisamar tem 19 andares e 2 subsolos. No painel dos elevadores desse prédio aparece o 0, números positivos e negativos. Letra A, nós temos qual número o painel dos elevadores indica quando está no térreo, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, é bem parecido com a questão do nível do mar, né? Só que a nossa referência vai ser o chão, o nosso chão. Então, que seria o térreo. Então, quando ele está no térreo, no chão, qual dos números no painel que eu vou estar sendo representado o térreo? O primeiro subsolo é indicado por -1 no painel dos elevadores. Qual a indicação do segundo subsolo? Então, tem o prédio, tem o térreo. O primeiro subsolo já está o quê? Já está abaixo do térreo. Então, o primeiro subsolo eu vou representar pelo número -1. E o segundo subsolo vai ser por qual número e sinal que eu irei representar. Então, eu acho que ficou bem explicadinho o nosso exercício. Agora é com vocês. Mais uma vez, reforço, não precisa vocês copiarem todo o enunciado. Basta que vocês sinalizem qual é a questão e qual é a alternativa. E não se esqueça de, quando vocês forem no meu PV, fazer a identificação. Eu sou o aluno tal, que é para poder estar sinalizando a frequência e também o registro das atividades. Do mais, estou aqui para tirar as dúvidas. Obrigado.